Vamos, aplique seu coração com ainda mais intensidade. Diga isso: eu tenho você, eu tenho você. Diga: eu vaguei, eu vaguei. Graças a Deus nós estamos aqui nesta manhã para levar a palavra de Deus ao seu coração. Que a graça de Deus nesta manhã possa entrar na sua casa. A palavra do Senhor é o reino de Deus entrando na sua casa nesta manhã. Que você possa ficar atento à palavra do Senhor nosso Deus. A pregação, os hinos que vai ser entoado, que a palavra de Deus possa mudar a sua vida nesta manhã. Nós somos da Assembleia de Deus. Nós somos despertar com Cristo. Despertar você para a vida eterna com Cristo Jesus. Vamos dirigir uma oração para que nós possamos começar o nosso trabalho. Maravilhoso Deus e eterno Pai, graça te damos, meu Deus, pela graça, a bondade e a misericórdia do meu Senhor para com a nossa vida. Abençoa, meu Senhor, cada um dos ouvintes que vai ouvir a tua palavra, ó Pai. E abençoa cada um dos teus filhos que vai pregar a tua palavra, meu Deus. Usa, meu Senhor, a cada um nesta manhã. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos ouvir, irmão, com os nossos hinos da nossa harpa cristã. Senhor, meu Deus, canta aquele Senhor, meu Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Para aí. Para aí, deixa eu. Para aí. Glória a Deus. Vamos entoar o hino de 526. 526. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado Contempla tu. Peraí, Senhor meu Deus, eu como maravilhado. Contempla tu. Sim, meu filho. Aleluia, Jesus. Olha, eu vou dizer agora para você. Aleluia, Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu tão estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas tão de mim distante, vejo a brilhar com vívido esplendor. Relembro, ó Deus,
as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Olha as florestas, o murmurando ao vento, ao ver que tu plantaste cada pé. É qual a cruz, o lenho tão cruento, e o teu filho afirma minha fé. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupaste teu filho amado por amor de mim, meu coração que nele tu ganhaste transborda ao Pai de amor que não tem fim. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando Cristo amado meu voltando, e é dos céus o povo seu buscar, ao lar eterno quero jubilando a tua face, a face contemplar. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Glória a Deus, Aleluia. Glória a Deus. No céu não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor. Não há oração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestre não podem a glória ofuscar do reino de gozo celeste que Deus quis pra mim preparar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar, com os crentes de todas as idades, a Deus sempre louvar. No céu tenho muitas saudades das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vi meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Parar não é necessário a casa que lá hei de ter, o meu eternal vestuário no céu nunca vai se romper. Jamais viverei em pobreza, aflito no meu santo lar. Ali há bastante riqueza, da qual poderei desfrutar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar, com os
das idades, a Deus eu de sempre louvar. No céu tenho muitas saudades das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vi meu Senhor, rodeado de grande esplendor. O céu luto é banido, inteiros não hão de passar, sepulcros jamais são erguidos, lá mortos não vou encontrar. Os velhos serão transformados, mudado nós vamos ficar. Quais astros, meu Deus, espalhados, nos céus para sempre brilhar. Criei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar. Com os crentes de todas as idades, a Deus em sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades, as glórias que há hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vi meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Glória a Deus, aleluia, Jesus, louvado. Minha vida seja assim, consagrada a Ti, Senhor, possa glória a Deus. Aleluia. Minha vida seja assim, consagrada a Ti, Senhor, possa sempre Tu por mim operar o Teu amor. A minha alma lava, Salvador, do Teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, Tua para sempre, sim. E meus pés somente vão onde os santos possam ir, numa eterna canção. Minha voz a faça ouvir, a minha alma lava, Salvador, no Teu sangue puro carmesim. Minha vida torna para ser, Senhor, Tua para sempre, sim. Seja o meu tempo já consagrado em Teu labor, e meus lábios, Jeová, falem só do Teu amor. A minha alma lava, Salvador, no Teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, Tua para sempre, sim. Ó Deus, o meu querer, faz, ó Teu, ó Salvador, pois
Salvador, hoje vem me consagrar, a minha alma lava, Salvador, o teu sangue puro carmesim, minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Glória a Jesus, glória a Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, meus amados amigos, estamos aqui trazendo a palavra de Deus ao seu coração. Irmão. Irmão. Ei. Está no espírito, irmão, não no óleo não. Bom dia a todos e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui fazendo o ídolo do Senhor Jesus a todos os amigos, irmão e vizinho aqui da minha mãe Maria Silveira Queiroz. Vamos pregar aqui a palavra do Senhor, e você que está aí em casa ouvindo a palavra de Deus, deixe o Espírito Santo trabalhar no seu coração. Deixe o Senhor fazer a sua obra. Vamos ler aqui em João capítulo 4. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que Jesus fazia batismo mais que os discípulos de João, se bem saber que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se e outra vez para a Galileia. E era ali necessário atravessar a planície de Samaria. E chegou-se, pois, a uma cidade de Samaria, chamado Sicá, perto da terra que de Jacó dera aos seus filhos de José. E estava ali a fonte de Jacó. Cansados da viagem, sentou-se Jesus junto à fonte de volta à hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana a tirar água e disse-lhe a Jesus: dá-me de beber. Pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeus, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dá com os samaritanos. Respondendo Jesus: se conhecesse o dom de Deus e a quem que te pede de beber, e tu lhe daria, e ele te daria água viva. Respondendo o Senhor: tu não tem como tirar do poço fundo, onde pois tem água viva. És tu porventura maior do que o Jacó nosso pai, que nos deu o poço, no qual ele mesmo bebeu, e os bens, e se os seus filhos e o gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber a água que eu lhe der, anunciais e terás sedes. Pelo contrário, a água que eu lhe der será como uma fonte que jorra para a vida eterna. Então, meus amados irmãos, o Senhor Jesus, ele estava com o seu discípulo, e foi um lugar específico. Ele sabia que ele é Deus, ele sabia que aquela mulher ia pegar na hora mais quente do sol, porque os samaritanos não se dão com os judeus. O Senhor Jesus aqui, o primeiro caso aqui, Jesus, ele não faz acepção de pessoa. Ele foi até aquela mulher, ele estava naqueles tempos, ele estava até reunindo os seus discípulos, fazendo seus seguidores, seus apóstolos, e pregando o evangelho. O seu ministério começou oficialmente aos 30 e terminou aos 33, né? Mas o Senhor viveu 33 anos nessa terra como homem e Deus. Então aqui ele foi especificamente em conta aquela mulher. Para os judeus aquela mulher era impura. Ela não tinha para os judeus direito de ter a comunhão com Deus. Mas Jesus, ele não faz exceção de pessoa, como hoje ele não faz.
A palavra de Deus está sendo pregada a todo mundo. Está lá escrito que ele mandou falar, disse ao seu discípulo: ide a todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crê e ser batizado será salvo. Então a palavra de Deus é pregada a toda criatura. Hoje, via internet, a via mais rápida que existe, então o evangelho está sendo pregado aos confins das terras. E hoje nós estamos aqui pregando a palavra do Senhor, para você ouvir e deixar o Espírito Santo fazer a transformação. E voltando aqui para o texto, Jesus pediu de beber para ela água. Jesus estava testando ela, Jesus queria ter um encontro com ela. E ela não estava entendendo a conversa. Ela estava falando da água, essa água que nós bebemos agora há pouco, essa água que nós bebemos aqui. E Jesus estava falando da água da vida, que Ele é a fonte. Jesus é a água viva, é o pão da vida, Ele é a rocha. Então, Jesus estava falando de coisa espiritual para ela, ela não estava entendendo. Ela responde aqui e diz que: onde é que tu tem essa água, segundo que o poço é fundo? Jesus não estava falando daquela água natural, estava falando que ela precisava ter um encontro com Ele. E ela estava totalmente incrédula. No texto vai mostrando que Jesus começa a falar: então vai, achamos seu marido, para nós conversar. Ela falou: não tenho marido. Ele disse: disses bem, já teve 5, e é esse que está contigo agora, não é seu. Aí ela percebeu que ele é profeta, porque ele estava falando coisas que ele nunca tinha visto ela nunca tinha visto. Ele já tinha, porque ele é Deus, mas ela nunca tinha visto ele. Aí ela: agora vi que você é profeta. Aí ela disse: mas eu estou esperando o Messias, que nossos antepassados falaram. Eu sei que ele vai restaurar todo o povo, toda a nação. Jesus falou: quem está falando contigo é ele, mulher. Dá para ver ali que ela ela sendo rejeitada, ela conhecia a palavra de Deus. Ela sabia da volta de Cristo. Ela estava esperando, menos sendo rejeitada. Aí quando ele falou nomes dos primeiros maridos dela, aí ela entendeu que ele era profeta. Aí ela falou: você é o Messias que a gente espera? Ele falou: eu sou. E ela teve um encontro com o Senhor Jesus ali. A Bíblia diz que ela anunciou isso com o hino da nossa harpa cristã, com o hino depois o irmão pregando a palavra de Deus, irmão Joedson. Eu faço bem o nome do cara, mas eu faço é gostar de dizer o nome do Joedson. Antes que ele lembre o meu. É porque eu vi você, eu vi. Glória a Deus, louvado seja o nosso amado Salvador Jesus de Nazaré. Não gosta agora. É porque você fala muito bem. Glória a Deus. Aleluia. O de cruz ceregiu, belo dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Veja a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Se
Cristo vem me buscar, incluir uma parte da glória de Deus. Pregueiro, da Celeste. Uma mensagem da Tá filmando aqui, tá filmando aí, sai daí. proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Glória a Deus. Ei, irmão, ei. Você vai. Quero dizer, Porque vem pelo ouvido. E ouvir a palavra de Deus. você é show de bola, cara. Ei, Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, nossos amigos que estão ao alcance dessa voz. Que o Senhor possa nos dar um bom dia, um domingo abençoado na presença de Deus, cheio de alegria, felicidade, amor no coração de cada um de nós. Eu quero ler a palavra de Deus, um pouco aqui para a nossa meditação, no Evangelho segundo escreveu São João, o capítulo 3, que vem falar de uma narrativa de um homem bem conhecido, bem conceituado em Israel, bem conceituado, conhecedor da palavra, um homem que tinha conhecimento da palavra, um homem que era um instrutor da palavra, um homem que era um mestre, conhecedor da verdade. Porém, nem todos que pensam ser conhecedor da verdade conhecem a verdade. Nem todos aqueles que pensam saber tudo, sabem tudo. Não existe pessoas que sejam sábias demais que não possam aprender mais ainda, principalmente se tratando da palavra de Deus, que a palavra de Deus, ela é infalível, ela nos ensina tudo, é o manual da nossa vida. E este homem, ele acompanhava Jesus, ele acompanhava as pregações de Jesus, ele acompanhava as obras, as maravilhas que Jesus fazia. E certa feita ele chegou para Jesus à noite, porque não quis ir de dia, porque era um homem muito conhecido, de nível elevado, e se envergonhou de ir ter com Jesus à noite, durante o dia, no meio da multidão, e foi ter com ele à noite. E chegou para Jesus e perguntou, e disse assim para Jesus, ele falou para Jesus: mestre, eu sei que tu és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém faz as obras que tu fazes se não for da parte de Deus. Aquele homem reconhecia que Jesus fazia aquelas obras, aqueles milagres, aquelas palavras, aquelas pregações de Jesus. Um homem natural não tinha como fazer aquilo. Somente um homem que tinha Deus na vida, que tinha o Espírito Santo na vida, podia fazer aquelas coisas, aquelas obras, usar aquelas palavras, curar aquelas pessoas, salvar aqueles perdidos. Ninguém que era um homem natural podia fazer aquilo, somente aquele que era o Filho de Deus, e aquele homem reconheceu. E o Senhor Jesus disse para aquele homem, e verdadeiramente ele era o Filho de Deus, e ele perguntou assim: e o que a gente pode fazer para adquirir esta salvação, para adquirir o reino dos céus? O Senhor Jesus disse àquele homem: olha, para adquirir o reino dos céus tem que nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Aquele homem não compreendeu aquela frase que Jesus disse. Aquele homem não entendeu o que Jesus queria dizer. E ele disse: como posso eu, sendo um homem já velho, nascer de novo, meu Senhor? E o Senhor Jesus
teve que explicar para aquele homem. O que nós queremos que você também saiba nesta manhã, que para adquirir o reino do céu, não é preciso você ter conhecimento mais do que ninguém, não é preciso você ser sábio, não é preciso ser um mestre. É preciso você ter a humildade de reconhecer o Senhor como o único e suficiente Salvador da sua vida. A palavra de Deus vem dizer que o Senhor é a única porta de saída, é o único que pode mediar a salvação entre o homem e Deus. Não há outro caminho para chegar ao céu, se não ser pela palavra de Deus, aceitando a Jesus Cristo. Reconhecendo que você é frágil, que você é humano e que necessita da salvação. Porque a palavra de Deus diz que todos nós somos pecadores. E aqueles que dizem que não é pecador, se faz mentiroso. Se eu disser para você que não sou pecador, eu estou mentindo e a palavra de Deus não se faz verdade em mim. E como você disse que é crente e disse que é pecador, todos pecaram e foram distanciados do reino de Deus. Por isso o Senhor Jesus veio a essa terra para reconciliar o homem com Deus. O Senhor Jesus deu a vida naquela cruz do Calvário, derramou o seu sangue para que o homem tenha direito ao perdão, à salvação. Mas para isso é necessário que reconheça o seu erro. Que erro? Reconheça que é pecador. Reconheça que tem pecado. Reconheça que o único que pode salvar é Jesus Cristo. Ele é a única saída. É o único que pode salvar o homem. É o único que pode perdoar os pecados da humanidade. O ato de Jesus Cristo morrendo naquela cruz do Calvário, Ele derramou seu sangue pelo meu pecado, pelo seu pecado. Mas isso não quer dizer que os teus pecados foram perdoados para sempre. Que aquele ato de Jesus derramando seu sangue da cruz do Calvário, dando sua vida pelo meu pecado, pelo teu pecado, não quer dizer que a partir daquele momento você está livre para pecar, porque Jesus pagou teus pecados. Não é assim. Ele abriu mais de 2.000 anos atrás, depois que Jesus subiu ao céu, a palavra de Deus já tem sido pregada, anunciada a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado, disse Jesus. Vamos ouvir mais um hino com o irmão Benício, depois o irmão Lorival pregando a palavra de Deus. Glória a Jesus, louvado seja o teu santo nome, Jesus. Glória a Jesus. Quando Jesus estendeu a sua mão, glória a Deus. A minha alma estava longe dos caminhos do céu. Eu era pobre, perdido, pecador. Mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus e sem Jesus, quando estendeu a sua mão para mim. Agora me regozijo desde que eu o aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do pecado.
perigo e do mal, desde que estendeu a mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus e sem Jesus. Quando ele estendeu a sua mão para mim, agora me regozijo desde que eu aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com ele estou liberto do perigo e do mal, desde que estendeu a mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus e sem Jesus. Quando ele estendeu a sua mão para mim, quando estendeu a sua mão para mim. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Queridos, pela graça de Deus, aqui estamos na manhã desse dia, e gostaria de saudar a todos com um bom dia na paz de Jesus Cristo. Deus, na manhã desse dia, nos traz a este lugar para te trazer uma palavra de conforto, para te dizer que a sua misericórdia ainda é sobre mim e ainda é sobre você. Glória a Deus. Gostaria então somente de ler Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, que diz: bem-aventurado é aquele que ouve, bem-aventurado é aquele que lê, e bem-aventurado é aquele que guarda as palavras do Senhor no seu coração, porque o tempo está próximo. Repetindo: bem-aventurado é aquele que ouve, bem-aventurado é aquele que lê, e bem-aventurado é aquele que guarda a palavra do Senhor no seu coração, porque o tempo está próximo. Glória a Deus. Quero dizer que, pela graça de Deus, as palavras que foram pronunciadas nesta manhã, neste lugar, é o suficiente para salvar toda uma nação. Porque que palavra é esta? É a palavra de Deus. Nós não estamos trazendo aqui uma palavra de homem, mas a palavra de Deus. E a palavra de Deus é aquela que vem ao mundo, cresce e dá muitos frutos. É comparada a uma semente. E o próprio Jesus, ele se identifica como o verbo de Deus, a palavra de Deus. E ele diz mais, que as minhas ovelhas escutarão a minha voz e me seguirão. Quem somos nós? Quem é você? Já foi falado nesta manhã que existe dois tipos de pessoas: os que servem a Deus e os que não servem a Deus.
Na verdade, deixa eu te fazer uma pergunta retórica, da qual você já tem a resposta. Você é filho de Deus? Você tem feito a vontade do teu Pai? Eu quero te falar que nós temos uma missão nessa baixa terra. E é importante nós descobrir esta missão enquanto nós temos tempo e oportunidade. Neste dia, Deus nos dá mais uma oportunidade. Deus, Ele é educado e Ele espera com paciência a tua decisão. Você acha mesmo que Deus vai te forçar a fazer uma coisa da qual você não quer? Ele te lança a oportunidade. E se você abraçar a oportunidade de Deus, você será feliz. A Bíblia diz que Jesus veio a essa baixa terra para salvar. Mas salvar de quê, pregador? Do que Jesus vai me salvar? Ele vem nos salvar da nossa natureza ruim, da nossa natureza pecaminosa. Porque enquanto eu estiver na minha natureza pecaminosa, fazendo a minha vontade, eu não entro no céu. Porque lá não entra pecado, e eu sou pecador, e a minha natureza é pecadora. É importante eu abraçar o dono da vida, que é Jesus. Jesus diz assim: aquele que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Olha aí, o primeiro ponto é renunciar a mim mesmo. Eu quero ir para o céu. Ninguém quer ir para o inferno. Mas para isso, em primeiro lugar, Jesus diz assim: renuncia a ti mesmo e as tuas paixões, as coisas que você gosta, as coisas mundanas, as coisas carnais. E em seguida, toma a tua cruz e siga-me. O que é tomar a minha cruz? É eu abraçar o Evangelho, a palavra de Deus e a vontade de Deus e seguir a minha vida sem prejudicar a ninguém. Se nós obedecermos a palavra de Deus, se nós obedecermos a Cristo, com certeza lá no final da nossa vida, ainda que todos nos abandonem, ainda que todos nos lancem em uma cova e jogam um monte de terra em cima, Deus não vai nos desamparar. Eu acredito que um dos momentos mais difíceis é a hora da morte. E Deus vai estar conosco. Muitas vezes, a pessoa que você mais gostaria que tivesse ali, não pode estar. Mas Deus vai estar contigo. Deus te dá uma oportunidade grande de abraçar o seu filho. E é importante E ficar feliz.